que eu quero trazer para reflexão de todos que estão aqui comigo agora, nesse exato momento, e os que vão ver depois, é justamente algo que eu disse que é muito mais além do que aquilo que a gente está acostumado a ver nas igrejas. O pastor, o missionário, ou quem for deixar a palavra naquele dia, pegar esse texto e nos levar para dentro da história de uma forma espetacular. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é algo muito superior, ou seja, a determinação daquele homem. Porque a Bíblia vai dizer que ele estava no meio do caminho. E a Bíblia vai especificar sua função, cego. A outra função dele, pedinte. Mas o que me chama a atenção é a determinação daquele homem. Quando ele descobre que Jesus está passando por aquele lugar. Pois a própria Bíblia vai dizer que, ouvindo ele que Jesus estava passando naquele ambiente, ele se põe de pé agora e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, ou tende misericórdia, em outras palavras. Mas o que me chama a atenção não é o fato dele estar gritando, mas sim o fato dele reconhecer existir alguém que poderia mudar a sua história. Que existia alguém que poderia tirar aquele traje que ele carregava, aquela capa de pedinte, e transformar ele em uma pessoa totalmente modificada, que a nação iria olhar para ele com outros olhos. Um homem que estava cego, não conhecia Jesus, não tinha visto Jesus porque era cego, simplesmente ouviu que Jesus passava por aquele lugar. Aí o que me chama a atenção é quando Jesus ele diz que bem-aventurado é aquele que ouviu a palavra. No livro de Apocalipse, a Bíblia vai fazer questão de nos mostrar que bem-aventurado todo aquele que ouve a palavra do Senhor. Mas especificamente, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a todo momento, Jesus ele deixa na sua palavra que nós temos que ser ouvintes. E depois de ouvintes, nós temos que passar a ser praticante. Então, quando Bartimeu ele descobre que Jesus está passando por ali, ele se enche de determinação e ele diz: o único que pode mudar minha história está passando por esse caminho. Eu não sei em que lado ele está. Eu não sei se ele está do lado direito, se ele está do lado esquerdo, mas eu preciso chamar a atenção dele para modificar a minha história, para mudar a minha situação. Quantas são as vezes que eu e você queremos chamar a atenção de Deus e tentamos de diversas maneiras, mas parece até que o céu está de bronze. Parece até que Deus não quer ouvir a nossa oração. E nós tentamos de todas as maneiras chamar a atenção de Deus, tentando chamar a atenção de alguém. Alguém que pode salvar a sua vida, alguém que pode modificar a sua vida. Quantas são aquelas pessoas que no começo da sua trajetória, como a própria Bíblia vai falar, o primeiro amor, quando estamos começando, no primeiro amor tem uma garra terrível. Sobe monte, desce as madrugadas, vai para as vigílias, onde tiver culto está procurando cultuar, mas chega um momento que parece que esfria. Parece que a casa ficou melhor do que ir para dentro da igreja. E aparecem tantas pessoas hoje dizendo que não é necessário congregar. Tá tão bom, estou no aconchego de minha casa, estou na segurança de minha casa. Eu não preciso mais ir lá. Mas a Bíblia vai nos mostrar aqui que Bartimeu precisou chamar a atenção de Jesus. Aí você pode dizer, não, mas Bartimeu não estava dentro de uma igreja. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava no caminho. Aí agora você entende uma coisa. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Bartimeu estava no caminho a qual Jesus estava passando. Então você começa a entender que aonde Jesus está, vira congregação. Aonde Jesus está, vira igreja. Bartimeu no meio do caminho. Jesus está passando.
Bartimeu decide agora chamar a atenção de Jesus. Clama bem alto. Só que a Bíblia vai dizer que se levanta também muitas pessoas para tentar impedir que Bartimeu receba aquilo que ele já colocou no coração. Então uma pessoa que está determinada a algo, muitas pessoas vão se levantar tentando barrar, tentando parar, tentando fazer que a pessoa fique lá embaixo. Muitos olhavam para Bartimeu e diziam: não adianta você clamar, não adianta você chamar, o mestre não vai te ouvir, a multidão é grande. Só que a Bíblia ela me ensina também que 1000 caem de um lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Ou seja, Deus, ele derruba qualquer barreira, qualquer situação para salvar uma única pessoa. Deus, ele move céus e terras por amor de uma pessoa. E quantas são as vezes que eu e você queremos que Deus ele faça isso? Quantas são as vezes que eu e você necessitamos que Deus venha fazer algo na nossa vida, venha balançar nossas estruturas? Mas sempre vai aparecer aquele que vai dizer: não adianta. Não adianta você prosseguir, não adianta você estar tentando, não adianta você estar nesse lugar, não adianta você estar nesse ambiente. Para, se cale, era o que falavam para Bartimeu. Mas Bartimeu estava tão determinado que agora você vai aprender junto comigo algumas características que fizeram por onde que Bartimeu fosse vitorioso naquele dia. Primeiro, ele era cego. Ele não enxergava nada, mas ele ouvia perfeitamente. Então, ainda que eu e você não enxerguemos nada, a todo tempo esteja atento o meu e o teu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Bartimeu ouviu. Vem uma multidão. No meio dessa multidão está Jesus, o meu Salvador. Ser ouvinte, mesmo em um ambiente que nós não estamos vendo nada, mesmo numa situação que a gente não está vendo vitória. Ser ouvinte. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus vai mudar a minha história. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que algo Deus vai fazer na minha vida. A segunda coisa que me chama a atenção nele, e que eu posso tomar para mim, foi quando ele começa agora a clamar. Ele não se importava quem estava do seu lado. Ele não se importou se do lado dele tinha algum rei. Ele não se importou se do lado dele tinha algum pastor. Ele não se importou se do lado dele tinha o melhor amigo dele de infância. Ele não se importou se do lado dele estava a mulher dele. Ele não se importou se estavam os filhos, não. A única coisa que ele quis fazer naquele exato momento foi adorar a Deus. Exaltar o nome de Deus. Clamar a Jesus, o único que poderia dar sua salvação. Não se importou com a multidão. Você tem que mostrar quem você é. Por mais que alguém lhe critique, porque você tenta fazer algo que agrade a Deus, que para o homem ele não entende, Deus ele vai entender. Às vezes o povo lhe julga de todas as maneiras, lhe aponta de todas as formas. Se hoje você tem a oportunidade de carregar uma Bíblia, se hoje você tem a oportunidade de bater no peito e dizer: eu amo a Jesus, se hoje você tem essa oportunidade, agradeça primeiramente a Deus e depois a um dos apóstolos que foi mais julgado. Se você vê pela Bíblia, o apóstolo que foi mais julgado, mais apontado, é tanto que para onde ele ia tinha que ir alguma pessoa vigiando ele, porque nem todo mundo confiava nele. O apóstolo Paulo. Ninguém confiava em Paulo. Para onde Paulo ia, alguém precisava estar acompanhando Paulo. Não, alguém precisa estar aí tendo certeza que verdadeiramente ele está aqui conosco para fazer a obra de Cristo. Bem assim é na sua vida. Não se engane não. Nem todo mundo que anda comigo e com você é porque está gostando de estar comigo e com você, mas não, é para observar o que você faz, é para observar o que você conquista, é para observar o que você fala, da forma que você anda, e depois lá na frente, você ser motivo de piada, motivo de conversa, nas rodas de escarnecedores. Porque escarnecedor
também é aquele que fala dos outros, também é aquele que fala dos outros irmãos, também é aquele que deseja mal aos outros irmãos, que não quer ver ninguém bem. Você já viu Deus, ele chamar alguém na terra, e essa pessoa ele não foi apontado, não foi criticado, não foi perseguido, não tentaram botar ele no chão, não tentaram impedir que as obras de Deus viessem a ser concretizadas na vida dele? Depois de tudo isso, depois que você entende que para eu receber algo da parte do Senhor, eu tenho que fechar meus olhos, eu posso até não estar enxergando. A própria Bíblia ela vai nos ensinar que nós temos que viver de fé e não pelaquilo que a gente pode ver. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Bartimeu ele não viu, mas ele tinha fé no seu coração que Deus iria fazer algo na vida dele naquele exato momento. Depois que a multidão tenta impedir a bênção de Bartimeu, Jesus manda chamar ele. Então você entende uma coisa comigo aqui agora. Depois que a provação passa, depois que as calúnias passam, Deus ele manda chamar. E quando Deus ele manda chamar é para exaltar. Deus ele nunca vai chamar ninguém para deixar a pessoa humilhada. Deus nunca vai levantar ninguém para essa pessoa viver a vida toda de cabeça baixa, chorando, se esperneando, dizendo: ah, Deus, eu sou o restinho do pó. Deus, Pai, o Senhor está vendo para a minha vida? Não, entenda você uma coisa. Humildade não é você se rebaixar, não é você estar se menosprezando. Humildade é uma coisa, se humilhar é outra totalmente diferente. Humildade não tem nada a ver de você estar sempre de cabeça baixa. Entenda você, Deus lhe chamou foi para andar de cabeça erguida. Deus chamou você para ter o melhor. Lembre que a Bíblia diz que se eu crer, eu comerei do melhor dessa terra. Deus ele lhe chamou foi para ser vitorioso, foi para ser conquistador. Me prove, pastor, na Bíblia isso. Quando Deus ele chama a Abraão e lhe faz promessa, ele diz que lhe daria terra, manaria, leite e mel. Para completar, ele ainda diz que faria Abraão pai de multidões. Abraão morre, agora tem a sua descendência. Também dá promessa a Isaac. Isaac vai morrer, vai ficar sua descendência, a qual hoje conhecemos como Israel, que era Jacó. Deus também vai dar uma promessa a Jacó. E através de Jacó, Deus cumpre a promessa que deu a Abraão. Abraão virá um pai de multidões. Quando o povo agora está atravessando o deserto, Deus nunca deixou que eles passassem necessidade, que eles passassem fome ou passassem sede. O problema é que o povo de Israel sempre murmurou. Mas quando eles vão entrar na terra prometida, antes de chegar lá, eles mandam espia. E quando os espias vêm, vai ter sempre aqueles que vão dizer: rapaz, lá não dá para passar não. Tem muita prova, tem gigante, tem guerreiro, tem isso, tem aquilo, mas sempre vai se levantar aqueles para dizer: pode ter tudo isso, mas também tem verdadeiramente aquilo que Deus ele prometeu. Essa terra mana leite e mel. A própria Bíblia vai dizer que se eu orar, se eu consagrar, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, Deus ouvirá do céu, perdoará meus pecados e sarará minha terra. A Bíblia vai dizer que onde eu colocar a planta dos meus pés, é meu por herança. Onde eu colocar a palma das minhas mãos, abençoado tem que ser. Então eu tenho que ser pessoa determinada. Às vezes você tem planos, tem sonhos. Ah, eu quero abrir o meu próprio negócio. Aí você vai contar para alguém, vai conversar com alguém. Alguém vai colocar logo um impedimento ali. Vai dizer: rapaz, você está vendo que isso não dá certo. Muita gente está parando, muitas lojas estão fechando. Procure fazer a diferença. Você quer começar? Procure fazendo a diferença. Procure sempre fazer algo que ninguém nunca fez. Procure fazer algo de uma forma que ninguém nunca pensou em fazer. E você vai ver que você vai ser bem sucedido naquela área. Quando você entender
que tudo que está acontecendo na sua vida simplesmente é para um bem maior, você vai rir no meio da sua prova. Quando você entender que tudo que está acontecendo na sua vida é só para lá na frente você receber um galardão, você vai estar dando gargalhada no meio da sua prova. Aí voltando para aqui, você vai ver que depois que ele recebe a cura, depois que ele volta a enxergar aquilo que ele estava determinado fazer, se cumpriu, se concretizou, ele conseguiu voltar a enxergar agora ele estava vendo, ele tinha tudo para pegar a capa dele, pegar o cajado dele e voltar a pedir esmola, então, e procurar pedir um emprego em algum lugar, mas não. A Bíblia diz que ele lança fora a sua capa de vergonha. Ele lança fora aquele cajado que simbolizava para ele dificuldade, que simbolizava para ele sofrimento, dor, angústia. Lança fora. E ele agora vai seguir a Jesus. Vai ser um discípulo de Jesus. Talvez Bartimeu ele se tornou um pregador. Talvez Bartimeu começou a contar o testemunho do que aconteceu na vida dele. E é o que eu profetizo na sua vida nessa noite. Que vai haver mudança no seu lar. Vai haver mudança na sua família. Vai haver mudança aonde você está. Vai haver mudança. Agora basta simplesmente você começar a fazer igual a Bartimeu. Modificar a forma de chamar a atenção de Deus. Começar a chamar a atenção de Deus da melhor forma possível. Sem se importar quem está do seu lado direito ou quem está do seu lado esquerdo. Quem vai falar de você ou quem não vai falar de você. Entenda você hoje. Deus, você só vai até onde seu sonho for. E o seu sonho só se realiza quando você sair da zona de conforto, se levantar e decidir realizar o seu próprio sonho. Porque eu não vou realizar o seu sonho. Você não vai realizar o meu sonho. Mas quem tem o poder de fazer isso é eu e você.